Bem, estou ao lado do Dr. Edmo Atic Gabriel, cardiologista. Edmo, você não tem noção o número de perguntas que o nosso programa vem recebendo por causa das suas participações. E também elogiando porque você tem feito esclarecimentos fundamentais, não é? Mas a primeira pergunta minha de hoje é meio emblemática, não é? E, ao mesmo tempo, a gente já sabe a resposta, mas podemos suscitar uma resposta sua mais interessante. Onde mora, atenção, Nicole, onde mora o sentimento? É no coração ou é no cérebro? Por que o coração é o símbolo do amor? É uma coisa usada sempre para se referir ao sentimento. Na verdade, essa é uma questão muito interessante. A gente sabe que o centro de comando do nosso corpo é o cérebro. Só que a gente sabe que as manifestações relacionadas aos sentimentos, são quando você está triste, quando você está feliz, quando você está super realizado, satisfeito, a gente percebe isso no coração. É batedeira, é aquela sensação de pressão arterial que muda, ou seja, a gente percebe essa somatização em nível cardíaco. Por isso que a gente diz que o coração realmente ele expressa mais os sentimentos do que o próprio cérebro. Nas paixões, então, o coração fica perigoso e tão ativo. Com certeza, tanto que existe a síndrome do coração partido, que está relacionada às manifestações emocionais que impactam o coração. Então é uma situação real, verdadeira, que a gente vê aflorar principalmente em mês de namorado, dos namorados, em período de Natal, de Ano Novo, quando há reunião familiar. Toda vez que você tem um período de muito sentimento envolvido, você pode ter essa síndrome chamada do coração partido, que tem relação entre sentimentos e a nossa função cardíaca. Alguém está com a síndrome do coração partido aqui? Não? Eu muito menos. Doutor Edmo, é correto pensar que o jovem, por ser jovem, tem uma saúde do coração muito mais forte por causa da idade, não é? Até pouco tempo, os infartos eram associados a pessoas de baixa qualidade de vida, baixa qualidade de saúde, comum em idosos ou pessoas de idade mais avançada. Mas a gente vê que não, que essa situação não é a realidade. Eu posso dizer para você, Amaury, que nos últimos 30 anos nós tivemos uma mudança na faixa etária que caracteriza realmente a maior incidência do infarto. Durante muito tempo, o infarto foi privilégio daqueles que estavam acima de 50 anos. Vida mais estressante, vida mais ativa, acúmulo de doenças. Hoje em dia, nessas últimas 3 décadas, isso se inverteu. E isso é um dado alarmante. Eu, como cirurgião cardiovascular, eu já tive a oportunidade de operar, fazer ponte de safena, ponte de mamária, trocar válvula em pessoas abaixo de 40 anos de idade. E isso nos assusta, porque você já imagina qual será o prognóstico de vida dessa pessoa que com 30 e poucos anos já está numa mesa de cirurgia. Entendi. Agora, o infarto por si só, ele é mais fatal nos jovens, naqueles abaixo de 50 anos de idade. E existe uma explicação técnica para isso. Eu gostaria de ouvir. O nosso coração, ele tem uma malha de vasos sanguíneos, como se fossem pequenas estradas que vão se formando ao longo do tempo. Então, quando você tem uma obstrução crítica num ponto, existe uma colateral por onde o sangue consegue caminhar. Um desvio, um atalho. Isso a natureza sabiamente faz, mas depende da idade, depende do tempo de vida. Abaixo de 50 anos, dificilmente você tem essa malha tão rica. E aí, se essa pessoa tem um entupimento crítico numa posição importante, ela lamentavelmente acaba cedendo e morrendo nas primeiras horas. Então, eu queria falar, eu até selecionei aqui, eu li um post no seu Instagram, doutor Edmo, comentando que o coração do Taylor Hawkins, o baterista da banda Foo Fighters, que foi encontrado morto aos 50 anos, agora no mês passado, não é? Foi uma coisa fulminante, é o tal do fulminante que a gente sempre fala aqui. Exatamente. 50 anos.
A questão do fulminante significa que a pessoa sucumbe àquele sintoma muito violento, sem que dê tempo dela chegar viva até o hospital ou, eventualmente, ela chega até o hospital com um resíduo vital e logo ela falece. A gente vê isso muito nas pessoas mais jovens e existem fatores que explicam isso. Primeiro, o fator orgânico da pessoa não ter, do indivíduo jovem, não ter essa malha de vasos sanguíneos que permite os atalhos aí das eventuais obstruções. Mas o jovem também abusa bastante. Taylor Hawkins foi um exemplo, nós sabemos aí de vários casos, o jovem abusa do álcool, abusa do uso de drogas, ele mistura energético com álcool, ele mistura energético com medicamentos para sistema nervoso, o jovem usa anabolizante que são hormônios para hipertrofia, de forma inadvertida, como uma automedicação. Se a gente somar todo esse cenário ao estresse normal da vida cotidiana, trabalho, família, essa pessoa acaba realmente não resistindo. Foi o caso do... Mas isso tudo que você falou, então, é o que define o fato de nós estarmos vendo agora uma população muito mais jovem com patologias cardíacas. Exatamente. É a maior explicação, a mais convincente que a gente tem na literatura médica para explicar o fato de, nos últimos 30 anos, essa mudança de perfil do infarto estar acometendo pessoas cada vez mais jovens, é exatamente a associação do estresse descontrolado, que o estresse não é algo abstrato, como a gente acha. Tem um surto de estresse nesse momento. Uma pandemia de estresse. Com certeza, Maurício. Nós temos ansiedade. De ansiedade, de transtorno de ansiedade, de angústia, de depressão. Quem nunca sentiu um sintoma depressivo ou de ansiedade? E a possibilidade de um infarto fulminante, ele fica cada vez mais possível. Doutor Edmo, mais uma pergunta que chegou aqui. Qual é o papel da alegria no tratamento de um cardiopata? Eu fico até me lembrando de uma frase célebre de Jaime Ovalle, que ele dizia que o câncer é a tristeza das células. E eu diria mais, que a tristeza das células é que trazem doenças, a pessoa que fica muito estressada, que fica o tempo todo em depressão, isso atrai as doenças. Sem dúvida, e não é algo também subjetivo, como parece, nem abstrato. Isso é verdadeiro e já está comprovado. A alegria. Sem dúvida. Se você observar as pessoas que têm, eu vou chamar a alegria que você citou de uma atitude mental positiva, que isso está bem estabelecido. Pessoas com atitude mental positiva são aquelas que conseguem manusear bem os problemas que todos nós vamos ter. Não adianta a pessoa querer ter uma vida totalmente isenta de problemas e de desafios, isso é impossível. Então, o segredo é você ter resiliência, é você ter força de vontade, é você ter equilíbrio. Muitas vezes, você precisa de ajuda de um profissional para isso, logicamente. Às vezes, de uma medicação, mudar os seus hábitos. Mas a atitude mental positiva, que inclui alegria, a paz na sua rotina, saber ter calma para resolver as coisas, saber ter equilíbrio para lidar com as diferenças entre as pessoas, tudo isso, Amaury, realmente previne câncer, previne doenças do coração. E vou até fazer um outro comentário. Já existem estudos mostrando que se você quiser induzir a sua alegria para poder diminuir a incidência das doenças, você pode induzir isso através da música. Há trabalhos mostrando que se você ouvir a Sinfonia de Beethoven, por exemplo, mais vezes durante a semana, você consegue ter mais paz mental, mais equilíbrio induzido pela musicoterapia. Ou a música que a pessoa mais gosta. Ou a música que a pessoa... Na cirurgia cardiovascular, por exemplo, muitas vezes a gente coloca um fundo musical durante a cirurgia. Qual o objetivo? Não é tanto para o paciente, é mais para a equipe que está ali concentrada ficar alegre, ficar equilibrada. Entendi. Então, isso tem um desempenho para a saúde cardiovascular e mental inimaginável. Vamos ficar alegres. O tabagismo e o consumo de álcool tem muita influência nesses infartos de pessoas mais jovens, né? Sim. O tabagismo ou o alcoolismo? Me libere um. Qual que é pior? Como cardiologista, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que um dos maiores assassinos da humanidade chama-se cigarro. Ele causa aí desmembramento de todo tipo de doença, difícil uma doença que você não consiga correlacionar com o cigarro.
Em segundo lugar, o etilismo. E o jovem, pessoa abaixo de 50 anos, por essa vida mais corrida, mais desregrada, pelo hábito de ter mais socialização, esses dois vícios acabam estando muito próximos. E uma vez que se inicia, eu também sei como médico que é difícil de você mudar radicalmente. E não se deve mudar radicalmente. Você tem que fazer isso como um processo de conscientização, de ajuda, muitas vezes precisa de medicação, porque depois que a pessoa está acostumada com esse hábito, se você corta radicalmente, tanto você faz... a bebida quanto cigarro. Exatamente. Você tem que ter conscientização, passar isso para a pessoa para que ela não tenha um risco de um infarto fulminante. E os eletrônicos? Os eletrônicos... Você estudou os eletrônicos? Sim, os eletrônicos... Existe aí, não é, uma divergência de opiniões. Eu usei eletrônicos porque, na minha concepção, aquilo é vapor. Quer dizer, tem até um pouco de nicotina para poder te saciar, não é? Mas agora eles estão literalmente condenados e, no Brasil, proibidos. Tanto os eletrônicos como o narguilé, que é aquele incenso árabe também, muito usado como um possível substituto, isso é um suposto substituto ao cigarro e não é. Então, tanto os eletrônicos como essas outras alternativas, todas elas têm algum efeito tóxico. Eu sempre digo o seguinte, Amaury, tudo depende da concentração. Então, não existe uma dose segura para cigarro. Se você fuma, seja o eletrônico, o narguilé ou cigarro comum, você está se intoxicando. A diferença pode ser o seguinte, dependendo da quantidade da concentração, você alarga o tempo com o qual você vai se defrontar com uma doença, ou você antecipa e abrevia esse processo. Entendi. O etilismo é muito parecido. Se você for um etilista social, de tomar sem grandes doses, sem exagerar, talvez você não tenha repercussão nenhuma. Mas se você começa a sistematizar isso, você vai ter uma consequência num prazo mais curto. Então, o ser humano ele pode abreviar, encurtar esse processo ou alargar. Depende desse nível de consciência, depende muito do que ele pretende para a vida dele, se ele quer ajuda do médico ou não. Depende muito desse sistema todo que o cerca. Para a pessoa checar o coração, fazer um check-up do coração, qual é a recomendação? De quanto em quanto tempo? A partir dos 20 anos de idade, considerando que pessoas nessa idade, de 20 anos para cima, já são ativas profissionalmente, ativas dentro do núcleo familiar, fazem esportes, ou seja, se expõem a um risco cardiovascular, elas devem fazer pelo menos anualmente, uma vez por ano. Agora, se são pessoas com uma história familiar muito proeminente, a gente sabe que existem famílias cujo pai, a mãe, o irmão mais velho, a irmã, todos infartaram. Então, essas pessoas precisam de um segmento mais curto. Quer dizer que é genético? Existe um fator genético que é o único que nós não conseguimos modificar, Amaury, e pode ser o pior de todos. Às vezes você se depara com um indivíduo atlético, com uma alimentação muito regrada, e ele morre de um problema do coração. O que se explica isso? Além dos hábitos errados que a gente vai considerar que ele não tenha, uso de droga, etilismo, partindo do princípio que ele não tem esses hábitos, é o fator genético que vai predominar. E o fator genético você não consegue mudar, é um defeito de fábrica que vem com a gente. Então você tem que saber lidar com isso e evitar complicações. Doutor Hélio, obrigado. Eu que agradeço novamente. Obrigado pelas informações. Obrigado.